Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. Mas nós vamos ver alguns versículos, algumas passagens, poucas na Bíblia. É tão corriqueiro, são tantos versículos tão conhecidos sobre fé. E nós vamos basicamente usar os mais conhecidos. Mas nós temos um tema que foi proposto para essa noite, que é a fé que vence. Então nós temos um alvo e um destino com essa palavra. Repita comigo, a fé que vence. É dessa fé que o Senhor quer falar conosco. O versículo, a passagem também que foi dado como base é 1 João, capítulo 5, versículo 4. Diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então há uma vitória que vence o mundo, é a nossa fé. E quem tem essa vitória que vence o mundo? Quem tem essa fé? Os nascidos de Deus. Nós que nascemos de Deus a partir do Senhor, nós que temos a natureza de Cristo, em nós temos uma vitória que vence o mundo. Nós já temos a vitória que vence o mundo, que é a nossa fé. E de onde vem a fé? De onde vem a fé? Efésios 2, 28 responde: porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então de onde vem a fé? Fala assim, a fé é dom de Deus, né? É dom gratuito de Deus. E como se obtém a fé? Romanos 10, 17 diz: de sorte que a fé pelo ouvir, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Sabe que a gente no piloto automático, a gente cita esse versículo assim, ó: a fé vem pelo ouvir, ouvir o quê? Fala mais alto. Eu vou falar uma parte, vocês falam a outra. Sem olhar na Bíblia. A fé vem pelo ouvir, ouvir. A gente fala todo mundo, a palavra de Deus, né? Mas não é, olha aí que não é. Não é ouvir a palavra de Deus. Vê se vocês pegam aí. É ouvir pela palavra de Deus. A sua está pela? Está pela? O original é pela palavra de Deus. Não é ouvir a palavra de Deus. E a gente recita isso de uma maneira tão automática, que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. E isso muda tudo. Porque a fé, senão a gente bota um fone de ouvido e passa o dia inteiro ouvindo palavra, e acha que vai ficar cheio de fé, porque se ela vem pelo ouvir a palavra, eu vou ouvir a palavra o dia inteiro e vou ficar cheio de fé. Mas na verdade a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Esse pela é através da palavra. Eu ouço a Deus através da sua palavra. Isso provém a fé. Quando eu ouço a Deus, eu tenho revelação de Deus, da sua palavra, através da palavra, isso me traz fé. Então a fé vem pelo quê? Vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir pela palavra. Repita assim, ouvir pela palavra. Você nunca mais vai esquecer. A fé não é consequência de ouvir trocentas mil palavras, mas ouvir a Deus através da sua palavra. Isso nos traz fé. Quando através de uma palavra ministrada num púlpito, quando através de uma palavra, você lendo a palavra de Deus, você ouve a Deus, aquilo te enche de fé. Porque ali você tem revelação de quem Deus é, ali você tem revelação do que Ele fez, de tudo aquilo que está consumado, de quem nós somos nele, de tudo aquilo que está prometido. Se eu ouço a voz de Deus através da sua palavra, isso me traz a fé. Isso ativa a minha fé. E Deus me falava hoje, preparando essa palavra, a respeito de modelos mentais. E eu vou ser rápida nisso. Mas o Espírito Santo me mostrava duas figuras na Bíblia. E duas situações, duas histórias, que nós não vamos nem ler, porque vocês já conhecem. Nós todos conhecemos. Mas que representam bem esses modelos mentais, digamos assim, a respeito de fé.
O que o Espírito Santo me dizia, que nós temos uma tendência, uma facilidade em crer naquilo que a gente já venceu, baseado em experiências que nós já tivemos com Deus. Então olha aqui para mim, vamos focar aqui. Se eu sou uma pessoa que tive na minha família uma pessoa com câncer e vi Deus operar um milagre, eu tive aquela experiência perto de mim, ou na minha vida mesmo, aquela experiência profunda com Deus ativa minha fé de tal maneira que eu tenho muita facilidade em crer que Deus é um Deus que cura câncer, entende? Eu já tenho uma experiência que sustenta essa fé. Eu tenho uma experiência que me dá fundamento para a fé. Isso está errado? Não está errado. Na Bíblia tem uma passagem, 1 Samuel 17:33. É quando Davi guerreia com Golias. Diz a palavra, quando Davi chegou naquela situação que já existia, ele só foi ter notícia dos seus irmãos para o seu pai. Quando ele chega naquela situação e vê aquele gigante afrontando aquele exército inteiro, e aquele exército acovardado, Davi descobre que tem uma recompensa para quem derrubasse o gigante. Davi pensa, é comigo? Eu vou derrubar esse gigante. Só que aí ele precisava, que ele não era do exército de Israel. Ele precisava de autorização de Saul, o rei naquele momento, para enfrentar aquele gigante. E aí ele vai até Davi para pedir autorização. Só que Davi olha para ele e fala assim: você não passa de um menino e você nem do exército é. E Davi não autoriza Saul, não autoriza Davi a enfrentar o gigante. De bate pronto ele fala não, ainda chama de menino. Só que aí Davi não aceita não, e argumenta com Saul. E no versículo 1 Samuel 17:33, tem essa argumentação. Ele diz assim: Davi, quando foi pedir a Saul para enfrentar Golias, ele fez isso argumentando que poderia vencer, porque lutava contra ursos e leões. Eu achei que eu estava lendo aqui os versículos, na verdade é o que eu escrevi. Mas se você ler 1 Samuel 17:33-37, você vê o discurso de argumentação. Gente, eu vou pedir para todo mundo concentrar. Parece que não, mas pouca gente dispersa mais. Quando Davi vai argumentar com Saul, né, tentando convencer Saul que ele poderia ser enviado para lutar contra o gigante, a argumentação dele é assim, fala: Saul, você não conhece a minha vida. Eu pastorei as ovelhas do meu pai. E lá no campo, quando eu estou cuidando das ovelhas, vem ursos e leões. Ele diz. E quando esses ursos e leões vêm, eu os enfrento. E eu agarro eles com as minhas próprias mãos. E eu tenho os vencido dia após dia. E eu tenho conseguido proteger as ovelhas dos ursos e dos leões. E ele fala uma frase tão linda. Deixa eu ler só essa frase em 1 Samuel. Ele diz assim, ó. Ele conta essa história e diz assim, ó. Contudo, Saul respondeu a Davi: tu não poderás ir contra este filisteu para lutar com ele, porque não passa de uma criança, e ele é um guerreiro desde a sua juventude. Mas Davi argumentou diante de Saul: quando teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e surgiu um leão ou um urso feroz, que arrebatava uma ovelha do rebanho, eu o perseguia, e o atacava, e arrancava a ovelha de sua goela. E se vinha contra mim, eu o agarrava pela juba, o feria e o matava. Olha o que Davi fazia com o urso e com leões. O teu servo venceu o leão e o urso, e assim será com este incircunciso filisteu, como se fosse um deles. Depois desafiou o exército dos Deus vivos. E Davi disse mais: Yahvé, que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará também das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vai, e que o Senhor seja contigo. Então qual que é o argumento de Davi para conhecer Saul, para convencer Saul para liberá-lo para aquele confronto? Você não sabe da minha vida, eu persigo o urso. Eu agarro o leão com as minhas próprias mãos. Eu tiro a ovelha da goela da boca do leão.
e tenho prevalecido. E ele termina assim: se o Senhor meu Deus, que tem me dado vitória contra ursos com leões, for comigo, eu vou derrotar esse gigante. Ele tinha uma história de muitas lutas e muitas vitórias no Senhor. E essa história fazia com que ele fosse cheio de fé e coragem para enfrentar aquele gigante. Ele não tinha medo do gigante, porque ele era um cara que enfrentava urso e leão com as próprias mãos. Não tem que ter medo daquele gigante. Mas é lindo porque ele não confiava na força do braço dele. Porque ele termina dizendo assim: o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará também da mão do filisteu. O mesmo Deus que tem me livrado dia após dia da mão do urso e do leão, é o Deus que vai me livrar da mão desse filisteu. Eu conheço um Deus que todo dia, quando estou numa guerra, me dá a vitória. Então eu posso enfrentar essa luta, que eu conheço um Deus que dá vitória nas minhas lutas. Pode me liberar para essa batalha, porque eu batalho todo dia, e todo dia eu vejo a mão do Senhor sobre a minha vida. E a mão do Senhor dele vai ser sempre comigo. Então isso é uma fé que ele tinha, que Deus o livraria e daria vitória a ele contra aquele gigante, porque ele experimentou Deus na batalha. Ele conhecia o Senhor dos exércitos. Ele tinha uma vida de luta em luta e de vitória em vitória. E aquela vida que ele tinha no seu dia a dia, aquelas experiências, faziam com que ele tivesse fé para enfrentar o gigante. Eu creio que as nossas vidas, a gente consegue ver isso nas nossas vidas, não conseguimos? Com as situações que nós enfrentamos, do qual a gente já está bem, fala assim: não, isso daqui eu já pelejei. Nisso daqui eu já vi a mão do Senhor. Quantas coisas que eram gigantes para nós e que hoje não são mais. Porque a gente já pelejou e a mão do Senhor já nos livrou. Quantas coisas que a gente vive hoje, talvez que a gente fala assim: nossa, a Zelinda de antigamente, numa situação dessa, estava apavorada. A Zelinda de antigamente, nessa situação, já tinha entrado em depressão. A Zelinda de antigamente, diante da situação, já tinha desistido e já tinha voltado atrás. Não teria permanecido. Mas o João, a Zelinda, né? Cada um de nós, o Pedro, o Eduardo, o Rafael, a Tabata, cada um de nós temos situações que nós fomos experimentados em Deus. E fomos fortalecidos neles e vencedor neles. E essas situações similares não nos amedrontam mais. Porque a gente se vê muito forte em nós mesmos? Não, porque nós temos experiências com o Senhor naquela área. Quantos se identificam com isso nessa noite? Quantos se identificam com isso? Quantos podem dizer: coisas que me amedrontavam hoje não me amedrontam mais? Porque eu já tive experiência com Deus nessa situação. Porque eu fui forjado nessa batalha. Porque eu já fui testado nisso com Deus. Porque eu já fui provado nisso com Deus e venci com Ele. Porque eu já conheço esse deserto e sei que o Senhor já me livrou dele uma vez. Porque eu já vi essa enfermidade, já vi Deus curar uma vez. E como nós somos um corpo, nós não ficamos só nas nossas experiências. As experiências um dos outros completam a nossa fé. Nós não trememos mais na base com muitas coisas. Não só porque eu vivi e venci, mas porque os meus irmãos que estão diante de mim têm vencido e têm prevalecido. E as vitórias de vocês fortalecem a minha fé. Amém. Eu tinha de verdade, eu tinha o câncer como uma doença incurável, impossível. Diagnóstico de câncer à morte. Até que eu vim para o sonho de Deus. E ninguém morre de câncer nesse lugar. As pessoas passam por essa doença, mas não morrem nela. Deus cura todas. Deus cura todas, todas e todas. Esse bicho não me aterroriza mais. Porque tem experiências no corpo. Temos experiências de família. De um Deus que cura câncer. Amém. Nós temos medo da esterilidade depois da experiência da Fernanda? E de todas as outras? Não. Cada uma que chega aqui e fala: eu sou estéril, a gente fala: você está no lugar certo. Entrou por aquela porta, engravida. É ou não é que a gente fala assim? Esterilidade nos assusta? Alguém aqui passa pela cabeça que uma mulher permanece estéril até morrer e o Deus não abre a madre? Jamais! Nós estamos experimentados neste milagre.
experimentados. E essas experiências nos enchem de fé. Então, uma fé, e é lindo isso, uma fé baseada em experiências reais, em experimentar Deus. O ponto é que hoje eu não quero falar dessa fé. E essa fé é tremenda, é bênção. Mas essa fé, nós temos que tomar um cuidado, porque ela muitas vezes se baseia aqui, ó, em modelos mentais que nós construímos. A minha mente me permite ter fé até onde eu já vi o milagre naquela área. Eu construí um modelo mental, a minha mente se tornou um ambiente que me permite ter fé desde que seja numa área que eu já vi Deus fazer. Entende? Então eu já tenho um padrão, uma estrutura mental, um modelo criado, um formato. Então para mim, em várias áreas, eu surfo na onda da fé. Eu bombo de fé. Por quê? Eu tenho experiências que construíram uma estrutura, um modelo mental, um ambiente para que eu flua em fé. Para que o dom da fé flua. Mas aí quando a gente é confrontado em situações que vão além daquilo que a gente já experimentou, situações além daquilo que a gente já viu, que já ouviu, que já viveu, aí tem uma palavra de cura, uma palavra de libertação, uma palavra de provisão, de solução, seja o que for. Só que eu não tenho nenhum modelo mental, eu não tenho nenhuma experiência registrada. E aí eu oscilo na fé, porque aquela palavra de Deus não encontra na minha mente uma formatação, um ambiente, uma estrutura pré-estabelecida para receber aquela palavra e para crer naquela palavra. Entende? E o que o Espírito Santo quer fazer com nós hoje é nos ativar numa fé que quebra as nossas estruturas, que quebra, fortalece nossa mente, os nossos modelos mentais. Porque uma fé baseada em experiências é uma fé que nos leva a viver pela fé. Mas nós não fomos chamados só a viver pela fé, mas nos movermos pela fé. Essa fé de experiência, essa fé, ela tem o seu lugar, ela é uma bênção. Mas o Senhor está nos chamando a ultrapassar essa barreira, esse limite. Porque senão o que acontece? O Espírito Santo me dizia assim, que a fé precisa mudar a nossa mente e não se limitar a ela. Até onde minha mente alcança, eu tenho fé. Até onde eu já vivi, eu tenho fé. Até onde eu já experimentei, eu tenho fé. Quando eu sou confrontado numa situação que a minha mente não alcança, a minha mente se torna um limite da fé. Repita assim comigo: a fé precisa mudar a minha mente e não limitar a ela. A fé é para mudar a minha mente, não para ser um limitador da fé. A minha mente tem que ser transformada pela fé. Ela não pode ser o limite da minha fé. Até aqui eu tenho experiências com Deus registradas. Eu tenho fé. Aqui eu não tenho experiências com Deus registradas. Aqui é um impossível, aquele que eu não conheço. É o lugar que eu desconheço, é um lugar oculto para mim. Aqui eu não tenho uma história, aqui eu não tenho uma experiência. Aqui eu nunca vi Deus fazer. Então aqui eu tenho dificuldade de crer. É uma fé em outra dimensão. Temos fé que vamos enfrentar momentos difíceis e vencer. Não temos fé? Já não fomos experimentados, como nós dizíamos? Em situações difíceis, às vezes financeiras, em situações matrimoniais, em situações conjugais. Como nós somos experimentados em ver casais se desfazendo, famílias se desfazendo e chegando em Cristo e sendo restaurados. Tudo isso é corriqueiro para nós, não é? É fácil ter fé que Deus restaura uma família, não é? É fácil ter fé que Deus tira um jovem das drogas, não é? É fácil ter fé que Deus muda a história de uma pessoa, não é fácil ter fé. É fácil ter fé nessas coisas que nós vemos vivendo dia após dia como igreja. Mas como é mais difícil nós temos fé que nós fazemos parte de uma fábrica de milionários. Eu tenho fé que Deus vai me deixar perecer e paga as minhas contas da segunda-feira. Para isso eu já alcancei um nível de fé.
mas que eu faço parte de uma fábrica de milionários, isso ainda é bonito, eu vibro, eu levanto a minha mão, mas falar que eu tenho fé nisso já é outra coisa. Porque eu não tenho um modelo mental pré-estabelecido. Eu não tenho um parente milionário, eu não tenho uma família milionária, eu não tenho histórico de dinheiro, os meus irmãos que sentam do meu lado na igreja também não são milionários. Eu nunca vi Deus levantar alguém do nada com os meus olhos e ver ele do nada fazer o tudo e transformar no milionário. Eu não tenho experiência palpável. Então na minha mente não tem isso registrado. Aí a minha mente limita a minha fé. Eu não tenho um urso e um leão nessa área para contar, para embasar a minha fé. É algo que eu nunca vivi, que eu nunca estive perto, que eu nunca vivenciei. O mundo dos milionários é completamente longe da minha vida, fora da minha rotina, do meu dia a dia. Eu nunca convivi com isso, com fabricar dinheiro, produzir riqueza. Nunca. Eu nunca fui produtor de riqueza, nem convivi com um. Eu só vivo com gente que luta dia a dia para pagar as contas e para viver. E aí eu não tenho um modelo mental. Eu nunca vi Deus fazer isso. Eu vi Deus abençoar, a pessoa comprar a casa própria, a pessoa comprar o carro. Até aí a gente crê, não é? Porque a gente está acostumado a ver Deus fazer isso, né? Agora, pegar alguém do nada e transformar num milionário, nós não temos modelos mentais pré-estabelecidos. E aqui eu quero ir para outro personagem da Bíblia, que é muito, fácil de se pensar, que é Noé. Ao contrário de Davi, que tinha uma experiência que basasse a fé dele, o Deus que me livrou do urso, do leão, vai me livrar do gigante. Noé recebeu a palavra: constrói uma arca, porque eu vou fazer a chuva descer do céu. Nós sabemos que até então nunca havia chovido. Lá em Gênesis diz que tinha um vapor que saía da terra e umidificava a terra. A terra era molhada com o vapor que saía. Imagina que tão quente, o vapor subia e ele mesmo regava a terra. Está em Gênesis. Chuva do céu nunca havia caído. E Deus deu uma missão para Noé: constrói uma arca. E o cara ficou 120 anos construindo uma arca, porque chuva desceria do céu. Esse homem tinha um modelo mental pré-estabelecido para ter fé nessa palavra? Sim ou não? Não! E ele creu, sem nunca ter visto chuva. Ele passou 120 anos crendo. Deus me falava com muita clareza hoje: é nessa fé que Deus está nos ativando. Para aquilo que nós não temos modelo mental, para aquilo que nós não conhecemos, para aquilo que nós não vimos, que não subiu no nosso coração, não tem experiência para contar, é nessa fé que o Senhor está nos ativando. Cremos nessa dimensão. Eu não tenho um histórico que justifique, mas eu tenho fé porque eu tenho uma palavra. Não tem nada na minha vida que justifique no que eu estou crendo, mas eu tenho uma palavra e eu creio, mesmo sem nunca ter visto nada nessa área. Eu nunca vi um milionário sendo produzido diante dos meus olhos, mas eu creio que faz parte da fábrica de milionários. A minha família não tem histórico de milionários, muito pelo contrário, mas eu creio que faço parte da fábrica de milionários. Eu estou usando um exemplo da fábrica de milionários, mas cada um em algumas áreas. Nós todos, Deus vai nos transicionar para essa fé. Essa fé que não se move só nos nossos modelos mentais e nas nossas experiências. Uma fé que rompe as fortalezas das nossas mentes. Uma fé que quebra as nossas estruturas. Uma fé que quebra os padrões pré-estabelecidos na nossa mente. E uma mente então que deixa de ser um limitador para a fé, onde nós vamos crer nessas coisas impossíveis. Verdadeiramente impossíveis a nós, porque nós nunca vivenciamos experiências assim. Jesus amado, a gente vai soltando a palavra, o Espírito Santo começa a confrontar a gente mesmo. E nesses últimos anos, falando bem por cima, tenho participado de um processo que
hoje, recebendo de Deus essa palavra, o Espírito Santo me mostrava esses últimos anos como tem sido confrontado num processo desse, né? Como eu já conhecia um Deus que fazia tantas coisas, como ele operava tantos milagres, mas estou envolvida, participando ativamente de uma situação que eu de verdade nunca vi Deus, nunca tive experiência de participar de um processo desse tamanho, desse volume, e ver Deus entrar e fazer um milagre. E para falar a verdade, nunca duvidamos de que Deus é Deus. Fazendo ou não fazendo, da maneira dele, sempre ele vai ser Deus. E qual caminho a situação tomar, é Deus. E é para a nossa bênção. Mas por muito tempo, nenhuma palavra do que Deus faria exatamente nós tínhamos. E como o Senhor nos exercitou nessa fé. De crer numa solução, de uma grandeza, de que só se o Senhor fizer, Ele faz, então não tem o que ser feito. E como por anos, não foram meses, foram anos, Deus tem trabalhado. E eu vejo que hoje Deus tem esses anos todos, tantas coisas que Ele produziu em nós. Mas como hoje, diante dessa palavra, eu consigo ver como Deus aumentou a nossa medida de fé. De crer numa coisa que você fala assim, olha, não sei nem por onde, não tem nem o que mexer. Não tem nem o que fazer, não tem nem um passo para dar. Ou Deus vem e faz, ou Deus vem e faz. E como eu consigo perceber hoje, como os gigantes vão perdendo a sua força. Como as experiências, conforme eu falei, Davi, vão nos levando a uma medida de fé. E Deus está fazendo isso conosco nesses dias. Porque uma fé de experiências nos permite viver pela fé. O justo vive pela fé. Nós todos vivemos pela fé. É tremendo viver pela fé. Mas o Espírito Santo me falava de uma fé que nos leva a nos movimentarmos em fé. Não só viver pela fé. É mais do que ter vida pela fé. É mais do que comer pela fé. É mais do que morar pela fé. É mais do que andar de carro pela fé. Pagar plano de saúde pela fé. Comprar remédio pela fé. Botar filho na escola pela fé. É mais do que ter uma vida em fé. E nós somos chamados a viver pela fé. Todos nós vivemos pela fé, independente de quanto dinheiro temos. É sempre fé. É sempre fé em Deus. Ele é a nossa fonte. Mas fato é que o Senhor vai nos levar a transicionar. Há uma fé que nos faça dar passo de fé rumo àquilo que Ele está nos chamando. Deus achou em Noé, viu em Noé o único justo da terra. Era tanto caos, era tanto pecado que Deus falou assim, vou destruir tudo. Mas há um justo que eu vou colocar na arca. E esse vai dar continuidade à humanidade. Um modelo de justiça naquele momento para ser reproduzido. O único justo, a única pessoa que Deus falou, com esse eu posso recomeçar a humanidade. Um modelo de justiça que podia ser o quê? Reproduzido ao longo das gerações. E é essa fé que vence o mundo. Fala assim comigo, essa fé que vence o mundo. O mundo tem muitos sistemas estabelecidos. O mundo já está com muitas estruturas montadas que vai além do pecado. O mundo já tem um sistema, ele já está num sistema autodestrutivo. Ele está se autodestruindo os padrões, autodestruindo os valores, autodestruindo, né, a atmosfera, autodestruindo a natureza. Ele está se autodestruindo. Mas existe uma fé que vence o mundo. É mais do que uma fé que vence as tentações do mundo. Uma fé que vence o sistema do mundo. Uma fé que vence as estruturas do mundo. Uma fé que deixa legado. Eu acho tremendo. Quando a gente estudou aquele livro da Bênção Nacional, falava sobre isso. Que Abraão é o pai da fé. E ele creu. E Deus disse para ele, sai da sua terra e da tua parentela. Vai para a terra que eu te mostrarei. E depois ele fala, vou fazer de ti uma grande nação.
Uma descendência que será maior do que as estrelas do céu e do que a areia do mar. Aí eu te pergunto, Abraão viu a descendência dele tão numerosa? Ele viu isso? Não. Mas Abraão, porque ele teve fé, Deus abriu a madre de Sara e eles geraram Isaque. E a sua geração foi perpetuada e a promessa se cumpriu. Abraão não viu a promessa se cumprir por todo, mas ele desfrutou da parte que cabia a ele. Porque ele creu na promessa, ele teve um filho. Porque ele creu na promessa, ele desfrutou do seu filho. Deus vai seguir falando coisas que são maiores do que nós. Nós precisamos ter fé, porque muitas vezes elas vão transcender as nossas vidas, as nossas gerações. Uma fé que deixa legado. Não se trata de começar e talvez fazendo todo. Muitas coisas vamos começar e acabar, mas muitas coisas nós estamos construindo um caminho, um legado que é de geração em geração. Não precisamos ter medo. Mas aquilo que Deus falou é impossível. Não tem como. Como que isso vai ser feito, edificado? Nós não sabemos os caminhos de Deus. Nós sabemos que nós cremos na palavra hoje. E nós fazemos a parte que cabe a nós. Nós cumprimos a parte que cabe a nós. Pastora, nós estamos falando tanto de mudar o mundo. Você crê que nós vamos mudar o mundo? Eu creio que nós vamos mudar o mundo. Eu creio que nós estamos começando um processo de mudar o mundo, que não começou em nós. Eu creio que nós vamos deixar um caminho aberto, um fundamento preparado, e a próxima geração vai dar sequência, e a próxima geração vai dar sequência, e o mundo vai ser transformado, e nós vamos ver muita coisa nesse tempo, mas muita coisa seguirá. Se nós acharmos assim, é impossível transformar esse mundo. É possível? Você olha para a sociedade como está hoje. No natural, é possível mudar o mundo? No natural, não. No natural, é possível a nossa geração mudar o mundo? Não. Aí a gente pensa assim, não é possível mudar o mundo. Então eu não creio nessa palavra. E eu não me movo nela. Mas se nós cremos que nós somos chamados a mudar o mundo, nós vamos viver e nos movimentar e vamos participar da parte que nos cabe dessa transformação. E vamos deixar um legado, uma estrada pavimentada para a próxima geração dar sequência nisso. Agora, e se nós não crermos? Deus está nos levando a essa fé. A fé que vence o mundo. A fé que vence o sistema do mundo. A fé que vence as estruturas do mundo. Nós estamos entrando numa década de governo. E Deus me falava, uma fé que vence o desgoverno do mundo. O mundo está desgovernado. Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle da humanidade, do seu projeto. Deus não perdeu. Mas nós sabemos que entrou um desgoverno através de Adão. O mundo está desgovernado, mesmo que Deus não tenha perdido o controle de todas as coisas. Ele tem um projeto. O projeto dele está sendo edificado dia após dia e nós fazemos parte dele. Deus me falava de uma fé que vence o mundo, uma fé que vence o desgoverno deste mundo. Se nós estamos entrando numa década de governo, e governo em todos os níveis, nós precisamos crer e ter fé que nós vamos vencer o mundo, o sistema corrompido do mundo. A igreja manifesta em todas as áreas, é suficiente em Deus para acabar com o desgoverno do mundo. Nós precisamos crer. Entende que não é fé para viver? Entende que não é fé para viver? Não é fé para começar a pagar as contas segunda-feira? Você está entendendo o que Deus está falando? É fé para se mover. É fé para cumprir um propósito. A fé que vence o mundo. A fé que nos impulsiona a deixar um legado. A fé que nos leva a crer naquilo que nós não vimos. Que os nossos olhos não viram, nosso ouvido não ouviu. Não subiu nosso coração, a gente crê. Que outra geração mudou o mundo por completo? Nenhuma. Mas nós estamos crendo que estamos mudando o mundo. Não começou em nós e termina em nós. Cristo, através da sua igreja, está mudando o mundo. É mais do que fé para viver.
E Deus me falava a respeito dessa construção da arca. Mesmo sem chuva, mesmo sem experiência nessa área, mesmo sem um modelo mental estabelecido, mesmo sem conhecer, seguir construindo arcas. O Espírito Santo me disse assim: a educação está um caos. Precisa ser desconstruída e colocada na arca, ou seja, adequada a um modelo divino. A arca representava Cristo, um modelo divino de salvação. Tinha um desenho para a arca, tinha medidas para a arca, tinha um tamanho para a arca. Existe um desenho divino para a educação. O modelo atual precisa ser desconstruído e precisa ser reestabelecido na arca. Precisamos ter fé que nós vamos pegar a educação, ela precisa ser destruída e precisa ser colocada na arca. Um modelo de educação para dar continuidade de geração em geração. Tem que destruir a humanidade, pregar o modelo de justiça, colocar na arca e dar sequência nas coisas. Então, usando a educação como exemplo, precisa ser desconstruída por completo, ser colocada na arca, ao desenho original de Deus, para dar sequência para as próximas gerações. Quantos creem que nós fazemos parte disso? Estão participando dessa desconstrução. Então, a igreja está apresentando um modelo. Não é isso que nós estamos fazendo no instrumento de justiça? Não são essas discussões que nós temos participado? Não é isso que está acontecendo no nosso governo? Através de ministros e tantas coisas que o Senhor levantou nesse tempo? Está sendo uma guerra, mas está acontecendo. O modelo atual está caindo em nome de Jesus. Os poderes, né? A administração da nossa nação, falando em termos de nação, poder judiciário, legislativo, todas as esferas do poder na nossa nação, precisa ser desconstruído e colocado na arca. Precisa ser desconstruído e colocado no modelo original de Deus, que é de justiça, que é de equidade, que é de um reino de alegria, de paz, do qual nossa nação ainda não desfruta, de igualdade que nossa nação ainda não desfruta. O Senhor nos chamou para o governo dessa terra. Estabelecidos onde o chão é estabelecido, são desconstruir os modelos atuais e colocar cada área no modelo desenho de Deus. As famílias, como nós temos atuado nisso, como temos desconstruído os modelos, o modelo que está imposto pelo mundo, a inversão de papéis e tantas coisas, e como temos colocado a família na arca, segundo o desenho de Deus, moldado segundo o padrão de Deus, para dar sequência de geração em geração. É fé para isso. Nós vamos crer que a igreja de Cristo irá ordenar novamente as famílias da terra. E que isso é um antídoto contra o homossexualismo. Nós precisamos crer nisso. Senão a gente se junta à massa, que é assim mesmo, que nunca vai mudar, que vai ser cada vez pior. Não. Há uma ordem de Deus para todas as coisas. E as coisas fugiram da ordem de Deus. Nós precisamos manter a fé. É essa fé que vence o mundo. A fé que famílias ordenadas, famílias da verdade, ordenam a humanidade. É dessa fé que o Senhor está falando conosco. Essa fé vence o mundo. Fala assim: fé que vence o mundo. E a cultura e as artes? Olha para os filmes, olha para os seriados, olha para as novelas, para aquilo que é feito no nosso país e que vem de fora. O lixo que é, tudo é lixo. Tudo vem com pecado, tudo vem com segunda intenção, tudo vem contaminado. É possível olhar para as artes e falar assim: isso vai ser desconstruído e vai se levantar uma arte santa, uma arte pura. Aos olhos naturais, não consigo ver. Eu, na minha carne, não consigo ver. Hollywood mudando a cultura, Hollywood não sendo mais aquilo, se tornando um lugar de pureza. É possível ver aos nossos olhos naturais, mas o Senhor nos chamou a crer nisso. O Senhor nos chamou a crer nisso. Essa é a fé que vence o mundo. Nós cremos que podemos fazer uma nova Hollywood,
que as artes, cultura, entretenimento, seja em todos os níveis, de todas as maneiras, serão influenciados por uma cultura cristã, uma cultura de pureza. Não quer dizer que vamos fazer só filme e novela gospel, quer dizer que vai ser puro, que não vai confrontar a moral, os bons costumes e os valores. Quantos creem nisso? É essa fé que vence o mundo. E é tremendo que tem um versículo que diz, né? Deus diz assim: destruirei tudo, destruirei toda a terra, mas Noé jamais será tocado. Alguma coisa assim. Que Noé jamais seria tocado. Nós precisamos crer. Nós não estamos isolados do mundo, nós estamos chamados a influenciá-lo. Mas essa desordem, nós estamos aqui para influenciar e transformar, não por ser tocada por ela. Nós não podemos cair no erro de nos fechar e falar assim: o mundo não entra aqui de forma alguma. Nós temos que saber nos relacionarmos com o mundo, mas sempre no propósito de influenciar o mundo. E Deus me dizia que o primeiro passo que Ele deu com as nossas vidas foi de reestabelecer sua igreja no desenho original, no modelo divino por Ele sonhado. É tão nítido, né? Deus nos chamou para influenciar as artes e colocar no modelo divino? Chamou. A educação? Chamou. A família? Chamou. Mas por onde Deus começou conosco? Através do quê? O desenho original da sua igreja. Ele falou: Eli, faça a igreja segundo o meu sonho. Faça a igreja segundo o meu modelo. A primeira coisa que Deus destinou a essa casa, através da vida do apóstolo Eli, de ser colocado no desenho original, é a sua igreja. E todas as outras coisas fluem através dela. Todas essas coisas fluem através dela. Não tem como falar que nós, como povo, iremos ordenar as famílias, ordenar a cultura, ordenar a economia, ordenar os governos, se como igreja não tivesse permitido que o Senhor estabelecesse o seu modelo. Como estabelecer modelos de família se a igreja não está no modelo de Deus? Se a igreja está em fornicação, se os jovens estão se pegando. Primeiro o Senhor nos chamou a fazer uma igreja segundo o seu desenho, e ali reproduzir o seu desenho em todas as áreas. Pegar essa igreja que está sendo formada e levantada, edificada, segundo aquilo que Deus sonhou, e falar: igreja, vá para a economia, vá para a política, vá para a educação, vá para a cultura, vá para os esportes, vá e manifesta o modelo de Deus. Deus começou de dentro para fora. Deus começou de dentro para fora. Primeiro Ele estabeleceu um desenho original da sua igreja. Deus não está falando conosco de uma fé que crê que vamos pagar as contas semana que vem somente. Não que nós não precisamos ter fé para isso. Mas Deus está nos chamando para uma fé que vence o mundo. Tiago 2,26 diz: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. E o Espírito Santo me dizia, porque você lê essa passagem toda, ele fala assim: você mostra as suas obras sem fé, que eu mostro a minha fé com obras, né? Então a fé sem obras é morta. O Espírito Santo me dizia de uma manifestação de fé, mas a manifestação de fé é diferente. Não a manifestação de fé, né, obras. Nós vamos manifestar a nossa fé com obras. Que obras? A obra de governo deste mundo, a obra de transformação da sociedade, a obra da ordenação das famílias, a obra de desenvolvimento de um projeto diferente para a educação, a obra de promover justiça na saúde através do hospital. Uma fé que se manifesta através de obras. Assim como o corpo, seu espírito é morto, a fé sem obras é morta. Nossa fé precisa se manifestar por obras. Essas obras que o Senhor nós só podemos nos manifestar essas obras no natural se nós tivermos essa fé.
Se nós vivermos essa fé que o Senhor está nos levando a viver, a fluir nela, a manifestar esse dom, vai nos levar a outro tipo de obras. É uma fé que nós somos edificadores de hospital. É a fé que nós vamos fazer uma escola. É uma fé que nós faremos prefeitos. É uma fé que nós teremos nessa casa governador desse estado. É a fé que ministros sairão dessa casa. Pessoas que estarão nos ministérios, nas secretarias. As pessoas que estarão como vereadores e deputados e juízes e diretores de escola. É fé que nós estamos influenciando e nos posicionando no governo dessa terra. Essas são as obras, fruto da fé que o Senhor está levantando neste lugar. E é lindo que a Bíblia fala assim: unidade da fé, para que todos estejam a estatura do varão perfeito, né? Efésios 4:11. E a unidade da fé. Fala assim comigo: unidade da fé. Unidade da fé, não é a minha fé, não é a fé do apóstolo L, não é a fé só do apóstolo Cristiano, da apóstola Leila, ou de da pastora Adriana. É a unidade da fé. Para isso atuam 5 ministérios, para que todos cheguem à estatura do varão perfeito, a unidade da fé, para que ninguém seja levado de um lado para o outro, como menino por um ventre de doutrina. Unidade da fé. O Senhor está nos levando como corpo, e eu estou soltando essa palavra no Espírito. Há uma unidade da fé, de crer que nós estamos numa década de governo, e as nossas obras vão falar dessa fé. As nossas obras evidenciarão essa fé. Obras, frutos da fé. E eu peço ao Espírito Santo que nós não venhamos, que Ele nos transicione a cada um de pessoas que vivem pela fé para pessoas que se movem pela fé. Amém? Talvez até hoje muitos de nós vivemos pela fé, e isso tem o seu valor, e eu não estou criticando isso. O justo viverá pela fé. Gente, fé, para tu ter uma experiência que eu gosto muito de contar, que é da pastora Luciana com o pai dela. Quando o pai dela foi diagnosticado do pulmão, transplantou, e estava muito ruim, né? O pai dela já faleceu, mas num dado momento, o pai dela com medo de morrer, né? E ele falando de depender de Deus, ela falou assim: pai, deixa eu te falar uma coisa. Eu e o Senhor dependemos de Deus para viver na mesma medida. O Senhor, porque transplantou um pulmão, acha que depende mais de Deus para viver do que eu? Se Deus me guardar, eu saio daqui, sou atropelado e na rua e morro antes que o Senhor. Eu e o Senhor dependemos de igual maneira de Deus para viver. Quem está passando dificuldade financeira e está com a conta cheia, depende de Deus para viver do mesmo jeito. Basta um toque de Deus e tudo vira pó. O Senhor não está falando de viver pela fé. Nós sempre viveremos pela fé. Para tudo nós precisamos de fé. É tudo vem de Deus, é tudo para Ele, é tudo por Ele. Ele é a fonte de tudo. Ele dá saúde, Ele sustenta, Ele dá o recurso, Ele abre a porta, Ele traz os clientes, Ele dá a educação, é tudo Ele. Fala assim: eu vivo por fé, mas eu também me movo por fé. Passos de fé, atitude de fé. O governo depende disso, que nós nos movamos pela fé. Vamos continuar sendo pessoas que vivem pela fé? Sim. Mas nós daremos outro passo. Nós vamos nos mover em fé. Uma fé que vai vencer o mundo. O mundo já está subjugado. Deus já venceu o mundo. Cristo venceu o mundo naquela cruz. A nossa fé é nisso. A nossa fé é: tudo está consumado. No que consiste a nossa fé? Que tudo já foi consumado. Eu vou perguntar e vocês vão responder. Pode deixar ela. Eu vou perguntar e vocês vão responder. No que consiste a nossa fé? Em que tudo está consumado. No que consiste a nossa fé? Valeu como ensaio. No que consiste a nossa fé? Na cruz está tudo consumado. Existe um projeto, um desenho original, que nós só vamos ser arquitetos, que nós vamos ser engenheiros, vamos ser os trabalhadores disso. Mas na cruz está tudo consumado. Por isso nós seguimos em fé. Quem aqui faz parte de uma fábrica de milionários? Quem aqui vai ajudar a construir um hospital? Quem aqui está sendo posicionado num tempo de governo? Amém? É essa fé que o Senhor está ativando em nós. Uma fé que nos leva a nos movimentarmos, independente das circunstâncias. Independente das circunstâncias.
circunstâncias. A fé que tirou Paulo da prisão. A fé que tirou José da prisão. Em qualquer circunstância, Deus continua sendo Deus. Eu sei quem eu sou nele. Eu não entrego, eu não negocio a minha identidade. E um dia ele me tira daqui. E quando eu sair daqui, eu sou governador de Egito, porque eu tenho essa promessa. A fé é onde eu não sucumbo nos tempos difíceis, porque eu tenho uma palavra. E mesmo que eu não tenha um modelo mental que sustente aquela palavra, a palavra basta. Porque o verbo se fez carne e veio habitar em nós. O verbo se fez carne e veio habitar em nós. A palavra é o suficiente para me sustentar. A palavra é o suficiente para nos conduzir. A palavra é suficiente para que nós nos movimentemos, independente do que nós temos de experiências até aqui. Amém. Amém. Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.